Um bom sábado pra vocês, né? Eu voltei, né? Bom sábado pra vocês. Eu voltei justamente pra soltar o restante dos sonhos. Eu já fiz um vídeo hoje, no sábado, né? Que falando justamente sobre o sábado. Porque o sábado pertence a Jesus. E nós temos o quê? Fazer o quê? Nós temos que falar do jeito que é pra ser, entendeu? Glória a Deus. Pronto. Bora pra cá, eu vou soltar pra vocês o sonho. Olha, eu sonhei que eu tava numa casa. E nessa casa que eu tava, tinha umas pessoas, né? Tinha chegado de viagem, elas foram fazer comida, elas se organizaram e foram fazer comida. Tudo que elas foram fazer comida, eu peguei um pezinho de cebola, saí dessa casa, fui plantar na outra. No caminho, eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi um pedaço de um templo no céu. Um pedaço de um templo branco no céu. Quando eu fixei os olhos no templo, o Senhor tirou o templo do céu. E eu continuei meu caminho. Eu cheguei na frente dessa outra casa, eu plantei esse pezinho de cebola. Lá na frente dessa casa tinha um poço, cheio d'água transbordando. E essa casa, ela não tinha teto, ela tava só as paredes erguidas e um portal. E eu plantei esse pezinho de cebola lá. Quando eu terminei de plantar, eu olhei para o céu. Quando eu olho para o céu, eu vi 3 homens descendo do céu para a terra. Esses 3 homens que vinham descendo do céu para a terra, glória a Deus, glória a Deus. Eu disse assim, eu vou olhar, eu vou ver quem é. Na hora que eu disse que eu ia ver quem era, ele já veio ao meu encontro. 2 ficou no meio da rua, um veio ao meu encontro. E o que veio ao meu encontro, ele chegou pra mim e disse assim, cadê? Aí eu peguei e disse assim, tem 3 casas ali pra trás, bora olhar? E essas 3 casas que eu fui olhar, né? Mas nós saímos nós dois juntinhos olhando, né? A primeira casa, a porta estava aberta pra ele. Ele disse um não. Lá tinha uma mulher lá dentro. Ele disse um não. A segunda casa estava com a porta fechada pra ele. Ele também disse um não. A terceira casa, a porta estava fechada. Eu abri pra ele uma brechinha. Ele olhou, eu olhei. A mulher que estava lá dentro, ela olhou com o rostinho de espantada. E ele colocou um semblante de alegria no rosto dele. E ele se virou pra mim e deu um sorriso. Não, que ele deu um sorriso pra mim. Eu deixei lá e eu fui lá pra frente da casa onde eu tava. Quando eu cheguei na frente da casa onde eu tava, na hora que eu cheguei na frente da casa onde eu tava, ele já vinha atrás de mim com essa mulher. Ele vinha trazendo ela na frente da palma da mão dele. Ele vinha trazendo ela suspensa do chão, ela toda imóvel, não se movia mais pra nada. E ele colocou ela mesmo no centro dessa casa onde eu plantei esse pezinho de cebola. Ele colocou ela lá mesmo no centro, mesmo no portal. Na hora que ele colocou lá ela, né? Aí, glória a Deus. Aí eu olhei pro rosto dele, vi ele tão decidido. E eu olhei pra ela, senti pena. Aí eu peguei e disse assim, eu vou perguntar ele se de onde ele não vem. Não viu Jesus, porque ele vinha do céu, né? Eu fui perguntar essa... Fui fazer essa pergunta a ele, na hora que eu andando do lado dele, caminhando do lado dele, eu fiz essa pergunta a ele. E na hora que eu fiz essa pergunta, ele parou perto de mim. Ele parou e eu arribei a cabeça, olhei pro rosto dele, né? Aí eu me acordei. E ele colocou um semblante, né, e tal. E pra mim um semblante que... Pra mim, o que eu entendi do semblante dele, como se fosse assim, não tá me conhecendo, entendeu? Pra mim, né, então. Tá ruim, né? Mas vou continuar. Ó, quando eu me acordei, eu disse assim, Senhor, eu tô entendendo nada desse sonho, vou dormir mais um pouquinho. Aí tudo que eu dormi, eu vi a cabeça de uma... Jesus me concedeu, eu vi a cabeça de uma mulher toda maquiada. Só a cabeça, era só a cabeça da mulher. E ela com cabelo estirado, ela com rime na... a sobrancelha feita, né? E com aquele negócio preto, bem preto na sobrancelha. E tudo que ela tava com esse negócio bem preto na sobrancelha, né? E o rostinho dela cheio de pó, os lábios dela com batom, ela tava toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. Eu olhei assim pra ela e me acordei. Quando eu me acordei, eu entendi o sonho todo. Vou explicar pra vocês esse sonho antes de eu soltar as Santas Escrituras. Mas vou explicar ele a vocês nas Santas Escrituras. Essas pessoas são as pessoas do arrebatamento. E esse pezinho de cebola é muito choro. E esse pedaço de templo no céu, a Nova Jerusalém. E esses 3 homens descendo do céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa casa, esse poço cheio d'água transbordando, essa casa é o templo em Israel, essa casa. Que lá tá só o muro da lamentação arribado e o portão onde as pessoas entram pra chorar, né? Você vê que tem um poço mesmo na frente dessa casa, né? Então, ela é o choro do povo de Israel, do tempo, que foi perdido o templo, né? Então, até nos tempos de hoje, entendeu? Milhares de anos, né? Então, assim, e o que o poço tá transbordando de água. Eu ainda plantei um pezinho de cebola, que é muito choro, né? Então, essa casa é o templo em Israel. E esse poço cheio d'água é o choro do povo de Israel, clamando por Deus. E eu, que sou uma mulher que está na frente da casa, represento uma religião. E é algo que eu vou dizer a você. Essas 3 casas que estavam em funcionamento. A primeira casa,
Casa representa templo. Eu vou explicar novamente a vocês. Cada casa representa um templo. A primeira casa é o templo em Israel. A segunda casa é o templo... as outras 3 casas. A primeira casa é o templo católico. A segunda... Estou falando das 3 casas que estão em funcionamento. Porque a primeira que eu plantei o pé de cebola não está em funcionamento, não. Ó, as outras 3 casas é os templos que estão funcionando aqui na face da terra. O templo em Israel... o templo em Israel não. É o templo católico... Os 2 templos evangélicos. Por que são 2 templos evangélicos? Vou explicar para vocês nas Santas Escrituras. Um é o que as 5 virgens prudentes, as outras são o quê? Uma são as 5 virgens prudentes e a outra são as 5 virgens loucas. As loucas estavam até com a porta fechada perante a face dele, entendeu? E aqui estava a primeira, ó. Casa você me perdoe. Casa representa templo, mulher representa religião. A primeira mulher ele rejeitou. Por que ele rejeitou? Porque ela está em pecado. A primeira congregação do Senhor está em pecado. O que é? Qual é o pecado da primeira congregação? As idolatrias. O templo católico está com idolatria. Por isso que o Senhor rejeitou aquela religião. A segunda, por que o Senhor rejeitou também? Tem escrito na Bíblia, eu vou ler para vocês. São os 10 são as 10 virgens. São 2 templos do Senhor. Um foi aceitado, outro também foi rejeitado. 2 templos que o Senhor vai rejeitar na face da terra. Por causa de quê? Por falta de não querer botar em prática o que está escrito. O que adianta as pessoas conhecerem de Gênesis, Apocalipse e não botar em prática? Os padres conhecem de Gênesis, Apocalipse, mas o que? Pisa por cima. Vou ler para vocês, ó. Pelo que? Pelas 2 casas que uma foi rejeitada, né? 2 foi rejeitada. Uma foi aceita, então. Vou ler sobre o quê? A que foi aceita e essa outra, né? Que quase ensina. Mateus 25. As 10, a parábola das 10 virgens. A casa do Senhor aqui é semelhante à virgem. Virgem é mulher, né? Então, ó, que tem que estar pura, assim, tá com pecado, né? Ó, então o reino do céu é semelhante a 10 virgens. Como eu falei pra vocês, casa representa tempo, mulher representa religião. 2 ele rejeitou, preste atenção. Ó. As 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Os 10 templos evangélicos estão esperando o Senhor, mas vão ser deixados, 2 templos vão ser deixados para trás, né? Que é a primeira casa que ele rejeitou, né? Então, e a segunda também, entendeu? Aqui foi aceita, ó. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas que foi rejeitada. As prudentes ele aceitou. Você está vendo, ó? O que é pecado? Pecado nos afasta de Deus, vocês sabem disso, ó. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Você está vendo? As loucas não levaram azeite consigo. Então, o povo despreparado da palavra de Deus, ó. Mas as prudentes levaram azeite em suas vazias, com as suas lâmpadas. Tem povo que conhece a palavra de Deus e está cheio do azeite. Já tem até decorado, igual eu e você, né? Então, não adianta nada de nós conhecer e nós não botar em prática, né? Mas, e tardando o esposo, torcalejaram toda. Adormeceram. Então, os 10 templos do Senhor dormiu, ó. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saiu ao encontro. Você está vendo? À meia-noite, ouviu o quê? Um clamor. Ó, Jesus está voltando. Eu estou avisando a você, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Acorda, povo. Acorda, povo evangélico. Acorda, povo católico. Renuncia à vaidade. Renuncia às idolatrias. Povo evangélico, renuncia à vaidade. Jesus está voltando. Para que não seja uma dessas 10 virgens. Para que não seja uma dessas 5 virgens loucas. Renuncia. Ó. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Você está vendo? Eles estão levantados e prepararam as suas lâmpadas. Continuando. Mas as prudentes, e as loucas, disseram às prudentes, dai do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Tem crente dentro das congregações apagadas. E peca perante a Deus por não ter conhecimento da palavra de Deus. Porque se nós conhecemos, se nós pecarmos, já é... Não tá entendendo? Mas se nós conhecemos e nós não fizemos caso da palavra dele, é diferente também, né? Então, mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que falte a nós e a vós, e diante ao que o vende, compra para vós.
As prudentes não conseguem, as que não têm conhecimento da palavra de Deus. Lê as Santas Escrituras, não te custa nada. Abre a Bíblia e lê, entendeu? Ó, e tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. As que estiver preparadas, o Senhor vai levar no dia do arrebatamento. As que não estão, vão ser deixadas para pagar o alto preço. E as que estão causando escândalo com a palavra do Senhor vão ser tiradas para pagar o alto preço também. Evita de tu passar pela porta larga. Sai dessa porta larga, vai para a porta estreita. O caminho é o caminho do Senhor. O caminho é o caminho estreito, o caminho de renúncia, entendeu? Caminho de preparação para entrar na porta estreita. E depois chegando também as outras virgens, dizendo, Senhor, abre nós. Elas chegaram depois, elas ficaram, viu que o Senhor levou, elas chegou pro Senhor e pediu pro Senhor, ok, levar elas também. E olha o que o Senhor vai dizer, ó. E ele respondendo disse, em verdade vós digo, que vós não conheço. Você está vendo? Elas vão escutar do Senhor dizendo que o Senhor vai dizer a elas que não conhecem. Por quê? Porque tiveram chance, tiveram oportunidade. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas o Senhor deixou sinais para nós da vinda dele. Nós estamos vendo. A natureza está mostrando. O ser humano está demonstrando que Jesus está voltando. As atitudes do ser humano estão demonstrando que Jesus está às portas. Então, entreguei para vocês. Agora embora para o quê? Glória a Deus. A irmã que eu amo ela passou cantando. Vou cantar também para Jesus. Né? Não é inveja não, é porque eu gosto de cantar. Estou sentindo cansaço, mas assim mesmo eu cantarei para ele um pouquinho, né? Ó. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. O Senhor deixou escrito que do jeito que aconteceu no tempo do dilúvio, vai acontecer com a nossa geração. A nossa geração é mesmo tá vendo a geração do dilúvio. Por quê? Por quê? Porque tá escutando que tem pessoas chamando vocês ao arrependimento. E vocês o que? Não querem escutar, não querem dar ouvido, né? E o dia da vinda do Senhor vai ser igualmente eu solto para vocês. Os sonhos que eu solto para vocês, eu falo para vocês que são de o que? Festivo. E tá escrito aqui, ó. Vou soltar isso aqui depois, no próximo sonho, tá bom? Para me soltar Santas Escrituras referente às outras coisas, né? Sobre essa... Aqui eu soltei essa parábola das 10 vídeos sobre essa... Um tempo que foi levado e outro que foi deixado. Agora eu vou só ler para vocês sobre a primeira casa que ela foi rejeitada, que ela estava até com a porta aberta. Ainda vou ler também sobre a primeira casa, que é o templo em Israel. Se eu vou ler sobre essa primeira casa, que é o templo em Israel, eu vou ler em Daniel e José, sobre essa primeira casa aí, que é o povo de Israel. Essa primeira casa é o povo de Israel, glória a Deus. Vou pra cá, ó. Não se preocupa comigo não, Jesus está no controle, ó. Ó. Daniel 12, e o versículo 13, é a última folha de Daniel, ó. Tu, porém, vai até o fim. Então, você vê que nesse sonho aí, essa casa, né, ela vai até o final, essa casa. Essa casa de Israel, ela não vai ser arrebatada agora não. Só alguns, né, que tiver aceitado o caminho do conselho, vão ser arrebatados. Mas o povo de Israel vai ficar até o final. Olha o que está nesse versículo, ó. Tu, porém, vai até o fim. É o povo de Israel, ó. Porque descansará e te levantará na tua aliança no fim do teu dia. O povo de Israel vai se levantar na aliança que ele tem com Deus no final do dia dele. Por quê? Porque eles vão reconhecer o Messias, que é o Iau, que veio para eles, né? Que eles rejeitaram. Vão reconhecer o Iau, que é o que? O rei dele, que é o nosso rei, é rei nosso, né? Então, que é o nosso rei. E vão chamar por ele. E o Senhor vem imediatamente. Abaixa o povo de Israel, começa a clamar por ele. O povo de Israel não custa muito não, porque a pia vai ser grande depois da vinda do Senhor. Todas as nações vão estar contra vocês. Para com isso. Que orgulho imundo é esse que vocês têm contra o quê? Contra o próprio Deus que vocês dizem que ama. Se vocês amam, aceitam o que Deus trouxe para vocês, entendeu? Que foi o que? O Messias. O Messias é o que? O nosso rei. E o Messias é o próprio Deus, entendeu? Por que vocês, então, tá certo que ele tinha que sofrer por nós, que ainda me dói na minha alma, mas por que essa rejeição até nos dias de hoje, entendeu? No tempo de
já se acabar e vocês, o coração duro, endurecido. Para com isso, povo de Israel. Vocês são o povo da promessa, entendeu? Bora pra cá, ó. Ai, bora pra cá. Osés, é porque o povo de Israel, ele só acredita no que tem escrito. O povo de Israel só acredita no que tem escrito no Velho Testamento. Por isso que eu tô lendo pra vocês sobre essa primeira casa que é referente ao templo em Israel. Tô lendo pra vocês justamente. Tô falando até pelo ouvido agora. A alergia tá muito forte, mas eu continuarei. Ó. Osés 3, e o versículo 4 e o versículo 5. Vou começar do versículo 5, referente o quê? Referente a essa casa que não tem teto, né? Que é só lá o templo de Israel, que tá só o muro da lamentação, ó. Depois tornarão aos filhos de Israel. Vocês vão tornar o Senhor. E buscarão ao Senhor, o seu Deus. E Davi, o seu rei. Então, o Davi, quem tomou o canto de Davi foi o quê? O Iau, o nosso Salvador, entendeu? Vocês vão clamar por ele. O Cristo, né? Então, temerão ao Senhor e a sua bondade no fim do teu dia. Por isso que eu digo a vocês, eles vão clamar pelo Senhor. Isso aqui é justamente para essa primeira casa. O povo de Israel, vocês vão clamar pelo Senhor no final do dia de vocês. Mas o quê? Permanecer firme, clama pelo Senhor logo. Não vai aguentar muita pena por orgulho, não. Que orgulho é esse? Repreende. Encerrei pra vocês sobre a primeira casa, agora eu vou ler sobre a segunda. E o senhor sabe que tá me incomodando, mas bora fazer. Porque tá me incomodando, mas eu tô fazendo. Não quero saber disso não. Tá incomodando? Tá, mas eu tô fazendo, ó. Vou pra cá, ó. Sobre essa casa que foi rejeitada, que tava com a porta aberta, que é essa casa que foi rejeitada pelo Senhor, é o templo em Israel. Ó, o templo em Israel, não, vocês me perdoam. Esse templo que foi rejeitado pelo Senhor, essas duas casas, uma é o templo evangélico, as 5 virgens, e a outra é o templo católico. Foi rejeitado pelo Senhor por quê mesmo? Por causa das idolatrias e pelo quê? Pela vaidade que está dentro do templo evangélico. Ó, dentro do templo evangélico e dentro do templo católico, né? As duas casas que foi rejeitadas. De dentro desse povo vai sumir o povo. De dentro dessas congregações vai sumir pessoas, entendeu? Vai ficar só os que são desobedientes, né? Que não tem conhecimento da palavra de Deus. Ó. Oséias 8, versículo 1. Põe a trombeta à tua boca. Eu não tô com falha perante a vocês. Eu tô chamando vocês ao arrependimento, né? Ó. Põe a trombeta à tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir contra o quê? Contra a própria casa dele, contra o próprio tempo dele, ó. Porque transgredir a minha aliança. Não é para ter idolatria. Tem uns 10 mandamentos. Êxodo 20, tem uns 10 mandamentos. Não é para ter idolatria. O templo católico tem, ó. Porque transgredir a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. Qual foi a aliança que vocês quebraram com ele? Vocês sabem, povo católico? Eu vou ler para vocês qual foi a aliança que vocês quebraram com ele. E também vocês se rebelaram contra a lei do Senhor. Vou ler as duas passagens, né? Mas antes disso, eu vou continuar aqui para vocês saberem. Ó. Versículo 4. Eu li o versículo 1, vou ler o versículo 4 agora. Ó. Ele fizeram rei. Rei, o que é rei? É papa. Mas não por mim. Então, não pediram autorização do Senhor. Construíram... Tá escuro? Construíram príncipe, mas eu não sei. Por que são príncipes? São pastores, são padres, entendeu? Aqui tá falando que príncipe são padres, pastores que conduzem ovelhas, são condutor de ovelha. Mas eu não subi, então, levantaram o papa, né, mas eu não perdi a permissão do Senhor. Da sua prata e do seu ouro, fizeram ídolo. Qual é o templo que tem ídolo? Qual é o templo que tem imagem de escultura? Primeiro é o templo católico, pois então, se eu tá falando com ele, ó. Para se... Vou continuar de novo, ó. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para si, para serem destruídos. Você está vendo? Do lã das ovelhas fizeram o quê? Imagem de escultura. Para quê? Para serem destruídos. O povo não faz isso com vocês, não. Tem de misericórdia, entendeu? Vocês não procuram a salvação da alma de vocês? Deixa eu ler só mais um aqui. Ó. Glória a Deus. Eu os corrigi, lhe esforcei os braços, mas pensaram mal de mim. O Senhor está corrigindo vocês, mas vocês estão pensando mal dele, né? Mas fazer o quê, né? Aqui é o quê? Oséias 7. O versículo
versículo 13, o versículo 15 e o versículo 16, que eu tô lendo pra vocês. Agora eu vou ler o 16, pra ir pra outro canto. Eles voltaram, mas não para o Altíssimo. Você está vendo? Vocês se voltaram, mas não foi para Deus não, que é o que está dizendo aqui a Bíblia. Por causa, fizeram-se como um arco, enganando, caiu a espada. E os seus príncipes, por causa do furor da sua língua. Este será o seu escárnio na terra do Egito. Na terra do Egito é na terra que nós estamos vivendo. O tempo católico vai servir de escárnio para todas as nações. Por causa de quê? Por causa do pecado da idolatria, que não é para ter. Tem dizendo, vocês pecaram contra o Senhor. Está aqui nos 10 mandamentos, eu vou ler para vocês. Aqui em Oséias, que eu li 8, o versículo 1, está dizendo que vocês quebraram 2 alianças que vocês tinham com ele. A aliança, eu vou ler para vocês agora a aliança, eu vou ler para vocês tanto a aliança como eu vou ler para vocês sobre o quê? Ó. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Você está vendo? Essa que foi a aliança que vocês quebraram. Ó. Aqui é os 10 mandamentos. É Êxodo 20, o versículo 4. Aqui é os 10 mandamentos. Tá quebrado, ó. Porque fizeram, do lã das ovelhas, fizeram o quê? Imagem de escultura, para ser destruído, ó. Não farás para ti mais escultura. Aqui é os 10 mandamentos, é o não do Senhor para toda a eternidade. Não tem, ele disse o não, pronto, acabou-se, entendeu? Não tem como voltar atrás mais não, ó. Não te encurvarás, ó. Não farás para ti mais de escultura, né? Alguma semelhança do que há em cima no céu. Nem do céu não pode ter. Nem embaixo na terra, nem da mãe do Senhor não pode ter, porque ela morreu e foi sepultada. Ela vai ser ressuscitada agora no dia que o Senhor arrebatar a igreja dele. Vai tirar ela do sepulcro. A alma dela tá com o Senhor e o espírito também, mas o corpo tá dormindo, né? Ó. Nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás. As pessoas do povo católico, por isso que o Senhor rejeitou. Eles se inclinam e eles se ajoelham perante a imagem. Eles rezam a Ave Maria e eles o que cantam para a imagem, entendeu? E olha o que o Senhor fala com vocês. Ainda vou ler em outra parte, ó. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Sou Deus zeloso, que visita a iniquidade. Iniquidade é pecado. Dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Daqueles que me odeiam. Vocês fazem isso? Vocês estão demonstrando que odeiam a Deus. Continuando, último versículo. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. O mandamento do Senhor, deixa eu tortar um pouquinho para cá. O mandamento do Senhor é que nós o quê? Adore só a Ele, entendeu? Agora eu vou ler para vocês, aqui, primeira folha. Sobre o quê? Quebrou uma aliança e se rebelou contra a lei de Deus. Olha a lei de Deus aqui para vocês verem. Eu vou ler aqui. É Gênesis, primeira folha. E é Gênesis 1. E o versículo 27 e o versículo 28. É isso aqui que foi a aliança que se rebelaram contra a lei do Senhor. Isso aqui é a lei do Senhor. Foi a congregação católica que se rebelou contra a lei do Senhor. É o que está dizendo na Bíblia. Ó. Tá lá em Oséias 8, versículo 1. Ó. E criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus fez o homem e a mulher. E olha o que foi que Deus fez, ó. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse, frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. Você está vendo? O Senhor casou os dois. Por quê? Porque o Senhor mandou ele multiplicar. Ele mandou ele frutificar e multiplicar vós e encher a terra. O que é isso? Casou os dois. Então, aí o Senhor está dizendo lá que vocês fizeram errado, entendeu? A mensagem do Senhor para vocês foi entregue, né? O restinho do versículo vocês já conhecem, né? Agora eu vou para o quê? Ah, em Salmo. Vou soltar Salmo porque Jesus está mandando eu soltar em Salmo. Vou para Salmo. Salmo é para cá. Já tá indo para outro canto. Pronto, vou falar Salmo. Em Salmo também tá dizendo aqui, ó. Tá aqui, ó. Salmo. Vocês me perdoam, eu tô ruim, mas vou fazer o vídeo. Vou terminar, ó. Eu tô falando por a boca pelo ouvido, ó. Ó, vinde, é Salmo 95. Começando em qual versículo, meu, tu tá começando? Qual versículo, meu, tu tá começando? Tô começando do versículo 6, ó. Ó, vinde, adoremos e prostremos nós o joelho diante do Senhor que nos criou.
toda adoração é para ser dada só a Deus, você está vendo? Ó, porque é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelha das suas mãos. Encerrei aqui, porque tem um pontinho. Pois então, ele está dizendo que nós somos o quê? Ovelha das mãos dele. Pois então, nós temos que dar toda adoração só a ele. Tira as imagens de escultura. Tempo católico. Encerrei para vocês aqui. Agora tu vai para onde mesmo? Ah, deixa eu ler mais uma aqui. Não encerrei ainda não. Deixa eu encerrar mais uma aqui, ó. Porque as pessoas fazem isso dentro do tempo católico, ó. Vinde, cantemos ao Senhor, celebramos-lo com júbilo, a rocha da nossa salvação. As pessoas não cantam para o Senhor e nem rezam para o Senhor. Reza na hora para o Senhor. Elas rezam para a Ave Maria e elas cantam para a Ave Maria, entendeu? O Senhor é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. Vocês não devem prestar adoração para outros deuses, não. É imagem de escultura, mesmo a da mãe do Senhor. Sim, mas o Senhor disse que não. Se o Senhor disse que não, então pronto, obedece, entendeu? Apresentemos nós diante a sua face com louvores e celebramos-lo com salmo. Vocês estão vendo o que o Senhor disse aqui? Nós temos que apresentar perante a face dele com louvor e com o quê? Com salmos, entendeu? Encerrei pra vocês, né? Se ela tá ruim, né? Então, mais boa pra fazer, né? Ó, tem que fica escuro, tem que ficar branco, tem que ficar amarelo, mas bora fazendo, né? Daqui a pouco eu fico verde, já eu fico preta, tá vendo, né? Mas daqui a pouco eu termino. Aí para com isso, né? Então, vocês vão ficar vendo de várias cores, né? Eu tento ajeitar aqui, mas não consigo, entendeu? Ó, encerrei pra vocês, né? O Senhor tá pedindo, o Senhor tá dizendo, o Senhor falou aqui nesse versículo que nós devemos dar só adoração a Ele. Cântico só a Ele. Adoração só a Ele. Louvores só a Ele. Se vocês desviar para outro canto, vocês já estão pecando. Agora eu vou para o próximo sonho. Já falei sobre o que é essas casas, né? Falei sobre as casas para vocês, né? Casas sobre essas mulheres que estavam dentro da casa. Mulheres representam o que? Religião. E vocês veem que a última mulher, ele tirou lá daquela última casa e ele colocou na primeira. A primeira é o templo em Israel, entendeu? Ele tirou a mulher lá é a religião. Ele tirou a última de lá e colocou na primeira casa, que é no templo em Israel. Foi essa que ele plantou aqui na face da terra, entendeu? E encerrei pra vocês, vou para o próximo sonho. Eu sonhei, que ainda tem mais 2 sonhos pra me contar pra vocês. Tô ruim, Jesus me ajuda, meu rei, meu salvador. Ó. Bom, pra cá. Eu sonhei que eu tava numa casa trabalhando. Eu trabalhei o período 10 de manhã. Quando foi de manhã, eu fui pra almoçar. Quando eu voltei, já tinha perdido o horário. Aí eu cheguei e fiz só experimentar a roupa que eu tava fazendo, que eu sou costureira. E tudo que eu experimentei a roupa já passou da noite. Eu já vim de alguma congregação do Senhor. Era um dia festivo, dia de festa. E eu vim de uma congregação do Senhor, não sei de qual, sei que eu vim de uma congregação dele. Atrás de mim vinha carro, vinha moto. O que estava nos meus pensamentos, né? E na minha frente apareceu um cavaleiro. Ele vinha numa velocidade medonha no cavalo, né? E eu saí do meio para ele passar, que no meu beco, eu saí do meio para ele passar. Quando eu saí do meio para ele passar, quando eu olho, ele já estava lá no chão brigando com o homem que vinha atrás de mim. E eu cheguei lá pertinho dele, nós saímos de lá e fomos para um canto. Aí nesse canto ele se sentou e ele começou a beber. E tudo que ele começou a beber, eu peguei assim, não vou deixar ele aqui não, assim não, porque se eu deixar ele aqui, pode ele voltar para aquele canto onde ele guerreou. Aí eu peguei, coloquei ele nas minhas costas, trouxe ele e coloquei ele sentado numa pedra na frente da minha casa. Quando eu sentei lá, ele tombou, na hora que ele tombou, aí eu peguei assim, que ele vai se machucar, não vou deixar não. Aí eu me sentei do lado dele, aí eu me acordei. Ah, o que eu vou soltar para vocês sobre o quê? Glória a Deus, bora pra cá, pessoal, bora pra cá, pessoal. Sobre ele no cavalo, o nome é o Senhor, que apareceu para mim no cavalo voado, né? Aquele homem é o inimigo do Senhor. E o Senhor veio e brigou com ele e pegou a igreja dele e arrebatou, né? Ó. O cavaleiro no cavalo branco, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que está assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Julga e peleja com justiça, você está vendo? Ele julga e ele peleja com justiça. Encerrei para vocês, né? Agora eu vou soltar para vocês porque que o Senhor bebeu. Ó. Agora falta só mais um sonho pra me soltar pra vocês. Glória a Deus. É porque eu tô ruim, né? Deus sabe disso.
E disse-lhe, Lucas 22, e o versículo 15 até o versículo 18. E disse-lhe, desejo muito comer convosco essa Páscoa antes que padeça. O Senhor desejou muito comer a Páscoa com os 12 discípulos dele antes dele padecer por nós, né? Fazer o sacrifício. Olha o que o Senhor fala no versículo 16, ó. Porque vós digo que já... porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Por isso que a ceia do Senhor vai ser agora, entendeu? A ceia do Senhor. O Senhor está esse tempo inteiro, né? Então, é o que está dizendo na Bíblia, né? Ó. Porque vós digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino do céu. Então tomando o cálice e havendo dado graça. Você está vendo? O Senhor bebeu do vinho. Tomou, disse-lhe, tomai e repartiste entre vós. Quem come do corpo do Senhor é nós, e bebe do vinho, né? Que simboliza o sangue do Senhor. É nós, tudo mesmo. E o Senhor está esse tempo inteiro, desde o dia que ele fez o sacrifício, no dia de hoje, sem o quê? Sem provar no fruto da vide, que é o que está falando no versículo 18, que eu vou ler para vocês, ó. Porque vós digo, olha o que o Senhor está dizendo nesse versículo. Porque vós digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Você está vendo? Deus disse... Jesus disse, né, que não ia beber mais do fruto da vide. O fruto da vide, vocês sabem que é o vinho. Ele disse que não ia beber mais até que ele tirasse o reino que ele estabeleceu aqui na face da terra. Assim, ele disse que não ia beber mais do fruto da vide, até que tirasse o reino dele da terra. O Senhor tirou? O Senhor não veio, pelejou por nós? Então, ele não sentou à mesa? Por isso que o Senhor ceou, entendeu? E você está vendo aqui, o Senhor bebeu o cálice. O cálice é o que? O vinho. Então, entreguei pra vocês, né? Agora eu vou... soltar o próximo sonho, que eu tô ruim, né? Ó, e eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava pra minha frente, era um dia festivo. Quando eu olhava pra minha frente, eu via várias espadas, elas se enfrentando. Era uma carreira de espada de um lado, uma carreira de espada do outro. Elas se enfrentavam assim com a fúria, um ódio medonho. E é tudo que elas se enfrentavam com a fúria, um ódio medonho, né? Glória a Deus. Elas se enfrentavam com a fúria, um ódio medonho. Tudo que elas se enfrentavam, quando eu via aqui dali, né, eu saí alarmando. Falando com um, falando com o outro, e eu falava e ninguém me deu ouvido. Aí meu filho estava numa festa, eu cheguei pro meu filho, também falei com meu filho, também meu filho me deu ouvido, eu saí alarmando pra um e pra outro, ninguém me deu ouvido. E eu me acordei. Eu digo assim que eu me acordei, né, porque o sonho acabou, entendeu? Acabou quando eu tava falando pra um e pra outro, entendeu? E tudo que eu me acordei, né, eu me lembrei que o Senhor já tinha me mostrado, só que eu não tinha falado nada, eu fiquei calada. Tudo que eu fiquei calada, o Senhor me mostrou em sonho pra mim soltar pra vocês, é o que eu acabei de soltar pra você. Várias espadas elas se enfrentando. São países. E cada espada tinha um símbolo do seu país. Cada espada, no cabo da espada, tinha um símbolo do seu país. E eu vi claramente no cabo da espada o símbolo da bandeira do Brasil, do mesmo lado. Também o vizinho, mesmo no meu, assim, mesmo no centro. Tinha carreira de espada assim. Mesmo no centro tinha o quê? A espada da bandeira do Brasil, na espada, né, no cabo tinha o símbolo da bandeira do Brasil, e mesmo no meio também, mesmo vizinho assim, né, então, tava o símbolo do quê? Do país do Trump, da bandeira dos Estados Unidos também, no cabo da espada. Então, ele estava mesmo no centro. É o que? Os países que vão se enfrentar. E eram vários países se enfrentando. Não era pouco, não. Era vários países. E o Brasil vai entrar em guerra. Pelo esse sonho, o Brasil vai entrar em guerra. Vocês se alertem. Jesus está voltando, né? Jesus está voltando. Tem algo terrível para acontecer na face da terra. Sobre esse sonho, tem alguma coisa para soltar, amigo? Tem sim. As Santas Escrituras. Vou soltar e vou encerrar. Só Deus sabe como é que eu tô me sentindo. Mas quando eu terminar aqui, eu vou adorar a Deus, né? Que, né? Nem forçar dessa daqui, eu vou pra lá ficar lá com ele, né? Mas eu vou adorar ainda. Vou adorar a Deus. Não sairei daqui sem adorar a Deus, não. Ó. Porque ele é a razão do meu viver. Ele fez tudo por mim. Ele morreu lá na cruz do Calvário para me dar uma chance, uma oportunidade de hoje eu estar aqui com vocês pregando o Evangelho, fazendo o que ele fez milhares de anos atrás. Eu estou do mesmo jeito aqui, chamando vocês ao arrependimento. Para que vocês deixem as idolatrias de lado, para que vocês deixem a vaidade, para que vocês morram aquela velha pessoa e nasçam uma nova pessoa em Cristo Jesus. Isso tudo é chamando o povo ao arrependimento, entendeu? E assim, tem pessoas que não gostam, não. Por quê? Porque tá confrontando o pecado. Tem muito evangelho por aí mesmo, tem. As igrejas estão cheias, mas de evangelho doce. As pessoas que estão tudo do jeito que quer, do jeito que gosta. Sem estar o quê? Fazendo a vontade de Deus. Isso é evangelho doce. O evangelho do céu é evangelho salgado. É um evangelho salgado. Vocês veem que no templo, os próprios sacerdotes tinham raiva do Senhor. Os próprios pastores tinham raiva de quem? Do próprio mestre dele, entendeu? Mas a raiva mesmo era ódio, de morte, entendeu? Tramar
tramando nas costas do Senhor, tramava a morte do Senhor. Então, quem foi? Os pastores, os sacerdotes que estavam lá no templo de Israel, entendeu? Sem dizer que ainda bateram na face dele, né? Eu não vou falar mais, não, que dá logo vontade de chorar, né? Deixa eu continuar aqui, porque o sofrimento do Senhor é triste, entendeu? Lê as passagens da Bíblia, que tu vai ver o que é que ele sofreu por nós. Ó, passado é já um ai. É o que? O primeiro ai. Eu vou ler, o primeiro é o arrebatamento da igreja, entendeu? Ó. Eis que depois disso ainda vem 2 ai. Quais são os 2 ai que vai vir depois do arrebatamento? Vocês não pensam não? O que vai vir? Eu vou soltar pra vocês na Bíblia mesmo, ó. Os outros 2 ai, vou soltar pra vocês a perseguição aos cristãos e a marca da besta. O inimigo vai sair enganar as nações, agora. Vou ler pra vocês aqui, ó. O inimigo vai sair enganar as nações. Vai sair enganar as nações. E ele enganando as nações, as pessoas que não receberam, né? E o pior é que ele vai enganar para elas se revoltarem contra Deus. Ó. Apocalipse 20, o versículo o quê? O versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. Para juntar em batalha contra quem? Contra Deus. Ó, vocês, ó, aqui ele vai ensinar, sair a enganar as nações. É o quê? A marca da besta, entendeu? É o inimigo, a enganar as nações. E vai enganar muitos, vai enganar muito. E olha o que é que tem escrito aqui, ó. Essas pessoas que receberam, elas perderam a salvação da alma delas para todo sempre, vão viver em tormento. Não faça isso com vocês, não. Deus não te fez uma alma linda, maravilhosa, para tu estar em tormento eterno para sempre, não. Entendeu? Deus te fez sim, com certeza, para tu habitar junto com Ele, nas moradas celestiais, não em tormento eterno. Para com isso, eu vou ler para vocês, ó. Vocês me perdoam? Mexeu de novo, né? Mas ajeitei de novo, bora pra cá, ó. E seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho. Você está vendo o sinal na testa ou na mão? Na testa por quê? Para vocês terem a leitura facial. Vocês colocou, vocês passam em qualquer canto e vocês entram e vocês compram. Na mão, vocês o quê? Vocês podem passar lá a mãozinha e pagar, né? Então, porque vai ser tudo digital, né? Mas a mensagem do Senhor para vocês está sendo entregue, né? É só não receber. Faz igual o Daniel. O Daniel também não recebeu, não. Daniel fez o quê? Foi orar. Foi orar três. Daniel foi fazer o quê? Daniel foi orar 3 vezes durante o dia e se consagrar a Deus, entendeu? Faz a mesma coisa, ó. Suporta que tu ganha a tua salvação, ó. Também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. A ira do Senhor vai ser no dia do arrebatamento. Essas pessoas vão tomar do cálice, mas não vai ser do cálice da ira do Senhor, não. Vai ser depois, entendeu? No cálice da sua ira. E será atormentado com fogo e enxofre diante do santo anjo e diante do cordeiro. Você está vendo? Vão ser atormentado no fogo com enxofre. Entendeu? Diante do santo anjo, diante do cordeiro. Não faça isso com vocês, não. Deus não te fez para tu viver no tormento desse, não. Deus te fez para tu estar lá nas mansões celestiais com o Senhor, nessa nova terra, quando o Senhor vem fazer um novo céu, uma nova terra. Ó, e a fumaça do seu tormento subirá para todo sempre. E não tem repouso, nem de dia, nem de noite. As almas direto em tormento eterno, sofrendo de dia e de noite. Para com isso, quero isso para vocês não. Entendeu? Nós somos alma para viver em canto maravilhoso com quem nos fez. Deus nos fez foi para nós viver com Ele. Em glória, entendeu? Ó. Glória dele, tudo é dele. Mas ele o quê? Só em nós estar por pertinho dele raiou bastante, né? Ó. E não tem repouso nem de dia nem de noite. Os que adoram a besta. Por isso que eu digo a vocês, não adora. Não adora, não se curva não. E a sua imagem não recebe. Vocês sabem que um chip sendo colocado na mão ou na testa, vocês sabem que tem um dono proprietário. Por então, é o plano do inimigo, entendeu? Pensa que é uma coisa normal, mas para ter um plano, entendeu? Adorar a besta e a sua imagem. E aquele que recebeu o sinal do seu nome. O sinal, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui, bem claro das coisas digitais de antigamente, né? Não tem um chipzinho, chip da Oi, chip da Claro?
nesse chip que nós temos no telefone, não tem um proprietário? Tem um dono lá dessa empresa, do chip da Claro, tem um do chip da Vivo, tem um do chip da TIM, ainda tem mais então. Por isso que eu digo a vocês, se vocês receberem, perderão. Por quê? Porque tá escrito, entendeu? Não recebe o sinal do nome dele. Se vocês receberem, vocês vão perder a salvação de vocês para sempre. Vão viver em tormento, igual tá escrito, que eu li pra vocês. Viver em tormento para sempre. Não quero isso pra vocês, não. Isso é só pro inimigo de Deus. Não é pra vocês, não. Agora, o que? Ele tem um monte de medalha de mim, mas eu tô fazendo, né? Bora pra cá, ó. Agora eu vou ler pra vocês o que, ó. O primeiro ai, que é 3 ai. O primeiro vai ser passado, né? Que tá dizendo lá, né? Passado já um ai. Qual é o primeiro ai sendo passado? Eu vou ler pra vocês. Ele também não é bom, não. Ele é terrível, entendeu? Ó, que é o que nós vamos suportar agora, né? Ó. E havendo aberto o 6º selo, olhei e vi que houve um grande tremor de terra. O 6º selo sendo aberto, vai haver um grande tremor de terra. O 6º selo sendo aberto. E esse aqui é o primeiro ai, entendeu? Ó. E o sol tornou-se negro, como um sapo de sigilo. A lua tornou-se como sangue. Você está vendo? Esse aqui é o primeiro ai, ó. E as estrelas do céu cairão sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos, abalada por um vento forte. Você está vendo? As estrelas caindo do céu. Você lembra da parte de Sodoma e de Gomorra? Não, acho que foi Gomorra, foi Sodoma, não sei. De Ló, né? Então, que choveu fogo do céu. Pensou as estrelas caindo do céu? É o primeiro ai, entendeu? Ó. E o céu retirou-se como um livro que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, por isso que eu digo a vocês, isso aqui é o primeiro ai. Primeiro ai, um juízo sobre a face da terra. Você já parou para pensar que todos os montes, todas as ilhas sendo movidas dos seus lugares? Você acha que a terra está normal? Essas casas, né? Então, nossas casinhas simples, vocês acham que vão aguentar esse reboliço todo do 6º selo? Por isso que eu digo a vocês, aceita Jesus. Aceita Jesus, procura uma igreja evangélica, aceita Jesus e te consagra com o Senhor. Porque é assim que aberra esse selo pra gente ser retirado da terra. Não suportar isso aqui, não, isso aqui é terrível, entendeu? Ó. E os reis da terra, os grandes, ó, os grandão, ó, os ricos, poderosos, os tribunos, né, os tribunos poderosos e todos os servos e todos os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas das cavernas. Já fizeram já, né, então. Mas já tô lendo, né, ó. E dizia aos montes, aos rochedos, cai sobre nós e esconde nós do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você está vendo aqui? Eles estão pedindo o quê? Para se esconder. Para que os montes caem sobre ele, para ele não ver o rosto de quem está sentado sobre o trono. Eles estão vendo o rosto de quem? Lá no livro do Apocalipse diz que todo olho verá. Então, eles estão vendo o rosto de Cristo, entendeu? Sentado sobre o trono, ó. Porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá substituir o dia da vinda do Senhor? Um dia de ira sobre a face da terra. Não um dia qualquer, não, entendeu? É um dia de ira. Então, entreguei para vocês sobre esse sonho aí, né? Que é justamente sobre essas espadas, né? Então, mas a mensagem do Senhor para vocês foi entregue. Olha, povo, aceita Jesus. Deixa eu soltar mais um aqui. Que é sobre o que eu tô falando para vocês aceitar Jesus. Vocês arrependerem, se vocês se arrependerem dessa vida e voltar para o Senhor. Tem uma nova vida em Cristo Jesus. Deixando morrer naquela velha pessoa e nascendo uma nova pessoa em Cristo Jesus. Entendeu? Ó. Lucas o quê? Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Olha o que é que Cristo deixou escrito para que vocês saibam, que vocês corram atrás, ó. E digo vós que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Se tu confessar Jesus aqui na terra, tu vai ser confessado quando tu chegar perante a ele, né? Mas se tu não confessar, tem escrito também aqui, ó. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Não aceitou o sacrifício que Cristo fez por ti aqui na cruz do Calvário. Tu saiu da terra. Então, tu vai comparecer perante a ele. Vai dizer também que, né? Tu negou, tu vai ser negado também, né? E a sentença para essas pessoas que negam Jesus é triste. É triste, ó. Agora eu vou o quê? Ler para vocês que vocês precisam confessar. Vixe, foi mesmo em cima. Confessar Jesus com a boca, com os lábios, ó. Romanos 10 e o versículo 9 e o versículo 10, ó. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Se tu confessar Jesus com a boca, vocês viram que tem que confessar perante os homens, né? E ainda tem que confessar com a boca, ó.
Não é só assim, balançando a cabeça nos dias. Eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida, como eu fiz, né? Eu cheguei pro pastor e disse assim, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida, entendeu? Desse jeito, né? Ó. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Tu só recebe salvação se tu confessar Jesus como suficiente salvador da tua vida. Entreguei pra vocês. Agora eu vou... Essas pessoas que não aceitaram o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário. As pessoas que não aceitaram o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, ó. Presta atenção, não coloca a tua alma para um canto desse não. Não coloca a tua alma para um canto desse não. Presta atenção. O caminho é o caminho do céu, um caminho estreito, entendeu? Ó. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Você está vendo? As pessoas que não acolheram o sacrifício que Cristo fez por ela na cruz do Calvário, elas foram lançadas o quê? No lago de fogo. Por quê? Porque não acolheram o sacrifício que Cristo fez por elas aqui que fez aqui na terra, na cruz do Calvário por elas. Então, elas não acolheram, elas vão o quê? Vão justamente para cá, né? Ó. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida, por isso que Jesus pede para tu fazer a confissão, foi lançado no lago de fogo. Não quero isso para você, não. Viver para sempre atormentado de dia e de noite, como eu acabei de ler esse versículo para vocês também lá, que está escrito aqui no livro de Apocalipse, vão viver em tormentado. Não quero isso para vocês, não. Vocês são alma para viver do lado do Senhor, do lado do seu Criador. Deus tem muitas maravilhas para nós lá. Nós nunca nem vimos, nós nem conseguimos nem imaginar as maravilhas que tem lá no céu para nós, nos aguardando, nos esperando. Por que vai jogar fora? Por causa de quê? Por causa da vaidade desse mundo? Por causa de quê? Por causa das coisas que o inimigo nos oferece? Por causa de batom? Por causa de cabelo cortado? Por causa de cabelo pintado? Por causa de cabelo estirado? Faça isso não. Por causa que tem que pintar unha? Por causa que tem que andar de salto alto? Faça isso não. Renuncie isso tudo. Que tem, mas lá no céu é muito mais valioso do que essas coisas. Nada se compara o que tem no céu com essas coisas daqui. Não joga fora o que tu tem para ganhar, não. Por causa dessas coisas do mundo, não. Olha tuas vestes. Outra coisa. Perdoa, ama. O mandamento que Jesus Cristo nos concedeu, nós nos amar e nós nos se santificarmos a Ele. Porque se nós não se santificarmos ao Senhor, não tem como nós ir para o céu não, entendeu? Se santifique e ama o teu irmão. Ama. Ama mesmo, porque o Senhor conhece nossas atitudes, conhece nossos pensamentos, entendeu? Ama o teu próximo, como a ti mesmo, entendeu? Fui. Se eu me amo, se eu quero estar no céu, também quero que se eu amo também, se eu me amo, eu quero estar no céu, também eu amo os meus irmãos e quero também que ele vá para o céu. Não quero que ele perda a salvação dele por causa dessas coisas desse mundo, não. Por causa da vaidade desse mundo, como se eu me mostrar a cabeça de uma mulher. Rabaixa a cabeça da Jezabel aqui, entendeu? A cabeça da Jezabel, Jó 15, o versículo 31. Não confie, pois, na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a tua recompensa. Não queira vaidade por recompensa para vocês, não. Não queira isso, não. O que Cristo nos concedeu foi casa, vida eterna, árvore da vida, não foi negócio de vaidade, não. Para com isso, povo evangélico. Renuncia. Jesus está voltando. E Jesus pede de todos nós, arrependimento, transformação. Coração endurecido. Também não entra lá no céu, não. Pessoas com rancor também não entra lá no céu, não. Vocês não estão se preparando para o céu? Pois tem que morrer aquela velha pessoa. Aquele espírito antigo, existe mais não. Tem que ser um novo espírito em Cristo Jesus. E se purificando, nos limpando na palavra de Deus. É ela que nós temos o poder de nos limpar. De nos purificar. De todos os males dessa vida. Porque nessa terra, eu prestei atenção, só tem pecado para nos empatar de nós ganhar nossa vida eterna com Deus. De nós voltar lá para onde nós saímos, entendeu? Que é isso que o Senhor fala que nós vamos herdar. Nós vamos herdar o que nós perdemos, o que foi preparado para nós desde o início da fundação do mundo. Por isso que o Senhor veio para a terra, para que nós voltemos para lá. E não querem voltar, não? Mas o Senhor está dando chance, oportunidade, até no dia do arrebatamento, até depois também, entendeu? É só se permanecer firme. Olha, eu amo vocês. Jesus ama vocês e eu também amo vocês. Jesus me encarregou para me pregar o evangelho na rede social e também dentro dos templos dele, né? Falando a palavra de Deus. Justamente para que vocês vão para esse campo. E lá no céu, você sabe que a gente tem que andar o quê? A gente tem que andar aqui na terra, no estreitinho, para quando chegar lá no céu, permanecermos, entendeu?